Olá, pessoal! Mais uma vez reunidos, então, para falar um pouquinho sobre Paulo Freire, sobre a pedagogia freiriana, que marcam, então, o nosso DNA pedagógico, nosso DNA da educação brasileira, né? Meu nome é Emerson Saqueto e vamos, então, às 3 próximas aulas que a gente vai estar discutindo um pouco sobre a pedagogia da autonomia. Dividiu essa importante obra freiriana em 3 partes, né, com o objetivo, então, de conseguir dar conta de algumas estruturas, teorias, a parte da estética, da ética, da antropologia, contidas nessa importante obra freiriana, então, Pedagogia da Autonomia. Hoje, então, vamos começar a obra falando sobre a prática docente, não há docência sem discência, né? E pegando o prefácio, as primeiras palavras de Paulo Freire, a concepção inicial, e, enfim, vamos, então, à estrutura da obra, né? A pedagogia da autonomia, ela é dividida em 3 partes, né? A gente vai fazer 3 aulas, então, e a primeira delas é não há docência sem discência. E aí, a partir dessa exploração de uma ideia de interdependência, né, de dialeticidade e de dialogicidade entre docência e discência, Paulo Freire começa a apresentar o que o ensinar exige. É como se ele estivesse colocando, olha, para ser professor é necessário ter algumas atitudes, né? Para ser professor ou para adentrar o caminho da pedagogia, do ensino, é necessário algumas maneiras de ser, né? Enfim, uma questão ontológica. Freire está montando uma ontologia do ser docente, né? E aí, então, ele coloca, né, na primeira parte, nessa da relação entre docência e discência, ele coloca que ensinar exige rigor metodológico, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética e ética, a corporificação das palavras pelo exemplo, risco e aceitação do novo, rejeição de discriminações, reflexão crítica da prática e identidade cultural. É claro que existem outras atitudes, outras exigências do ensinar freiriano, que vão ser as próximas partes também dessa pedagogia da autonomia. Mas vamos primeiro a estas. E antes ainda dessas exigências, vamos conversar um pouco sobre as primeiras palavras, a maneira como Paulo Freire apresenta a sua obra. Vamos lá, então outra característica desse conteúdo. Eu fiz questão de colocar praticamente toda a obra, a gente vai estar lendo junto, discutindo as frases do Paulo Freire, o conteúdo do próprio Paulo Freire, para que a gente não fique aqui preso à minha hermenêutica, à minha interpretação só pessoal, então, do Paulo Freire. A gente vai estar fazendo mesmo uma aula de leitura conjunta sobre os conceitos freirianos que estão contidos, né, na obra Pedagogia da Autonomia. Vamos lá. Começa, então, dizendo Paulo Freire. Então, tudo entre aspas, né? A questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática educativo-progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos é a temática central em torno de que gira este texto. Temática que se incorpora à análise de saberes fundamentais, àquela prática e aos quais espero que o leitor crítico acrescente alguns que me tenham escapado ou cuja importância não tenha percebido. Então, aqui a gente já encontra a apresentação do conteúdo da pedagogia da autonomia, né? Inclusive se mostrando como obra aberta, uma vez que Paulo Freire coloca, olha, estou mostrando aqui algumas atitudes, eu chamei de atitudes, né? Mas que Paulo está falando de saberes, reflexões, posições, né, para uma prática educativo-progressiva, ou seja, tem uma ideia de ladeamento, de progressividade, né, um quesito político, ou seja, não se trata, Paulo Freire, então, não esconde isso, não se trata, então,
de um posicionamento conservador, mas progressista. Então, não se trata de um posicionamento associado às direitas, mas às esquerdas. Então, há uma compreensão já desde o início do texto apresentando a posição política a como se constrói essa obra freiriana. Então, ele está colocando, olha, nós estamos falando sobre a formação docente, ou seja, sobre a atitude, a identidade do professor, né? E acredito que vai estar apontando, então, ele coloca, vai estar apontando para características, atitudes que devem fazer parte da formação do professor, para que ele, junto com os seus educandos, para dentro do cenário da sala de aula, se construa, então, esse tema central que é da autonomia. Tá? Continua, então, o professor Paulo Freire. Tem que ver também com a relação que certa matéria tem com outras e vem emergindo no desenvolvimento de minha reflexão. É nesse sentido, por exemplo, que me aproximo de novo da questão da inconclusão do ser humano, de sua inserção num permanente movimento de procura e rediscuto a curiosidade ingênua e a crítica virando epistemologia. É nesse sentido que reinsisto em que formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas. E por que não dizer também da quase obstinação com que falo do meu interesse por tudo que diz respeito aos homens e às mulheres, assunto de que saio e é que volto com o gosto de quem a ele se dá pela primeira vez. Daí a crítica permanentemente presente em mim, a malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. Muita coisa temos aqui nesse parágrafo, né? Primeiro, colocar que a pedagogia e os saberes da educação não são saberes separados dos outros, não são saberes independentes, ou seja, essa matéria da pedagogia da autonomia, ela envolve outras tantas reflexões, e a gente então tem uma reflexão antropológica, uma reflexão ética, uma estética e uma da própria prática pedagógica. Então ele vai colocando, né, que essa maneira de enxergar a educação está relacionada, então, primeira coisa, é essa ideia de inconclusão do ser humano. Tá? Essa ideia existencialista e antropológica de um ser humano que não é pronto e acabado, ou seja, vai se fazendo no seio social, ou seja, ele não chegou a um determinado momento da vida e ele está pronto, né? Ele está falando de um homem que procura sempre, que é curioso, que deve sair ou deve transcender um status de curiosidade ingênua, e aí já percebemos uma ideia de dialética presente em Paulo Freire, que é da curiosidade ingênua partindo em direção a uma crítica, e assim construindo uma maneira, uma teoria de aprender, né, uma epistemologia. E ele vai, então, reinsistindo que educação, então, a maneira dele, não é vista como um treinamento, ou seja, não se trata de memorização, de decoreba, ou de um ensino puro de competências ou habilidades, como que ensinando apenas um fazer, uma destreza, né, algo a fazer. Mas tem muito mais do que isso, tem toda uma formação humana e humanística por detrás dessa teoria freiriana, em que o humano vai se tornando cada vez mais homem, ou seja, vai se humanizando dentro da escola. Então, o mecanismo de aprendizagem é um mecanismo em que o ser humano sai de um estado, né, de alienação, ou sai de um estado de uma ingenuidade, e ele vai, então, nesse processo de se tornar humano, de homem-lateralização, de se tornar aquilo que se é dentro da cultura, né, reconhecendo o seu fazer, reconhecendo os fazeres humanos, reconhecendo o seu trabalho
e tudo aquilo que é relacionado à dignidade humana. Então, ele já começa, então, também a colocar uma denúncia, que é uma visão política e uma visão também econômica, né, que está se fazendo, então, nessa visão de educação, uma crítica à malvadez do neoliberalismo, né, que é a ideia de desumanização, né, que é aquela perca do sentido e alienação do ser humano dentro do mecanismo sociedade, porque dentro da sociedade, porque ele vai sem reconhecer-se e sem a crítica, então se perdendo nos objetos. Então há um processo de objetificação do humano e que Paulo Freire pensa a educação como um movimento de desobjetificação, tirar essas características maquínicas, mecânicas do humano dentro de um circuito econômico que é provocado pelo capitalismo, e esse homem, então, que é fabricado boneco de maneira, digamos, tem uma transformado em boneco, né, em Pinóquio, digamos assim, é o contrário que o movimento do neoliberalismo faz, né, porque ele vai tirando a humanidade, então ele vai se tornando boneco, nós vamos nos perdendo na sociedade, no fazer e na alienação. Então, como nós perdemos as características humanas, nós vamos nos objetificando, então nós vamos nos bonequificando, enfim, não sei, estou inventando palavra aqui agora, mas é a sina do boneco Pinóquio, né? O contrário, né? Enquanto a educação ela aponta para a transformação do boneco de madeira, enfim, do objeto para um processo de humanização, a gente percebe que o movimento econômico do neoliberalismo faz pela alienação a transformação do homem em boneco, em objeto, né, cínico, né, um movimento cínico da ideologia fatalista, né, que se recusa, então, a permitir pela inflexibilidade, ou seja, pela dureza com que é tratado as coisas, a possibilidade do sonho, né, da utopia, da ideologia que é tirada, então, do ser humano, que é, então, colocado num lugar de objeto. Então, nós já temos esse parágrafo gigante aqui, né, muita coisa. Né? Nós temos uma visão, né, antropológica de um homem que se faz fazendo, de um humano que, pela educação, consegue sair da sua ingenuidade, alcançando a crítica, gerando, nutrindo uma teoria do conhecimento. E ele vai, então, compreendendo que educação não é apenas um ensinamento de competências, mas é muito mais um processo de humanização. Tá? Então, a gente já tem aí apontado para que autonomia é essa, né? Continuando ainda as primeiras palavras. Falo, pelo contrário, da ética universal do ser humano. Ou seja, não é uma ética que vale para um ou para outro, é uma ética que vale para todos, porque ela é universal, então ela está presa, ela está alicerçada na própria concepção de ser humano. E aí nós vamos ver que essa ética é ela que aponta para a autonomia. Porque se eu não sou alimentado por um seio democrático, se eu não sou nutrido por uma concepção de emancipação, de libertação, enfim, por uma concepção de autonomia, eu me torno, então, prisioneiro, então, eu me torno fadado a estar preso a uma ideia de objetificação, e isso não é ético. Né? Então, Paulo Freire aponta, então, para uma ética universal humana que tem como centralidade a questão da autonomia. Da ética que condena o cinismo do discurso citado acima, esse cinismo do discurso neoliberal, que coloca uma prática hedonista dos prazeres pelo consumo, mas, ao mesmo tempo, nos tira a liberdade, né? Nos aprisiona nas relações econômicas. Né? E isso é muito claro, né? Porque a gente sempre está preso num boleto, na dívida. Viver, né, no sistema econômico neoliberal é você viver pagando pelo status da sobrevivência. Né? Mas, enfim, da ética que condena o cinismo do discurso neoliberal, que condena a exploração da força de trabalho do ser humano, que condena acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém falou A, sabendo que foi dito B. Falsear a verdade, iludir
o incauto, golpear o fraco e indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não cumprirá a promessa, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal. Então, nesse parágrafo, né, nessa parte do parágrafo aqui mais extensa, em que a Freire apresenta vários sinônimos. Na verdade, a Freire está colocando o seguinte, olha, tudo isso aqui que a gente vê no sistema burguês, ele, na verdade, está escondendo uma coisa. Ele está dando com uma mão e tirando com outra. Ele está golpeando o fraco. Ele está prometendo uma coisa que não vai cumprir. Tá? Que é o que essa coisa que não vai cumprir? E aí Paulo Freire está chamando de sem ética. Que é a ideia de que esse sujeito vai ser livre em algum momento. Se ele, então, não se compreende, se não adentra num caminho de epistemológico, de humanizar-se, reconhecendo pela crítica tudo que está em volta da gente, quer dizer, se eu não sou leitor das palavras e do mundo, vou usar essa concepção freiriana, se eu não consigo interpretar o mundo, me colocar no mundo politicamente, o que de fato está acontecendo, então, é que eu estou sendo enganado. O que eu estou sendo alienado, tá? A ética que está sendo colocada aqui, de que falo, então, é a que se sabe traída e negada nos comportamentos grosseiramente imorais, como na perversão hipócrita da pureza e puritanismo. Pesado isso, né? Pesado. É a ideia, então, de uma ética que se sabe traída, de uma ética que já se sabe colocada no lugar da hipocrisia por alguém que se diz que vai nos enganar dizendo que é ético. A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por esta ética inseparável da prática que jovens ou com adultos que devemos lutar. Então, ele coloca, Freire, um posicionamento de luta do educador brasileiro. E não só do educador brasileiro, mas do educador mundial. Que é um educador que vai ter que lutar por, de fato, coisas que as pessoas não querem conversar. As pessoas, enfim, querem manter escondidas num falso puritanismo uma ideia de que todos são iguais, quando, na verdade, não são. A ideia de que raça, gênero e classe não são problemas. Porque inculcam de colocar na cuca mesmo, né? Inculcam uma ideologia burguesa que convence pobres, e aí, sim, os processos de discriminação de raça, gênero e classe, enfim, todos, né? Então, são inculcados de que nada disso está acontecendo, de que não tem problema. Para quê? Como que isso acontece? Discriminação, racismo, sexismo, não tem. E a gente sabe que tem. A gente sabe que existe. A gente sabe os lugares de preconceito e discriminação que são existentes. Então, quando a gente está falando então de uma ética freiriana, a gente está falando de uma ética que reconhece a escola como um lugar de luta para a redução dos processos de discriminação e preconceito. A escola como um processo, então, de, pela razão, pelo estudo, pela possibilidade de leitura do mundo, reconhecer os processos discriminatórios. E reconhece a necessidade de dar às pessoas o justo reconhecimento. E o justo reconhecimento é condição sine qua non, é a condição necessária, a condição do possível para que as pessoas respirem e vivam como humanas. E aí, então, respirar como humanos, viver como humanos, é viver um processo, então, de emancipar-se, de libertar-se, de reconhecer-se, de não adentrar apenas numa gama de conceitos, de estruturas ali em que a pessoa está perdida, né? A pessoa está
feita coisa, aprisionada. E a melhor maneira, continuando Freire, então, de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhar essa ética vivaz aos educandos em nossas relações com eles. Na maneira como lidamos com os conteúdos que ensinamos, no modo como citamos autores de cuja obra discordamos ou cuja obra concordamos, ou seja, sendo honesto, não podemos basear nossa crítica a um autor na leitura feita por cima de uma ou de outra obras, pior ainda, tendo lido apenas a crítica de quem só leu a contracapa de um de seus livros. E aí eu acho que o posicionamento gramsciano, né, da honestidade intelectual, é colocada por Paulo Freire quase como uma forma de denúncia. E há, de certa forma, uma possibilidade, então, da gente estar lendo esse fenômeno também como uma leitura quase premonitória. Porque hoje, as acusações que se dão em cima da obra de Paulo Freire são de pessoas que ou leram muito pouco ou não leram nada de Freire ou leram apenas críticas endireitosas da obra freiriana. Porque quem, em sã consciência, vai acreditar realmente que uma educação não deva provocar em seus alunos um processo vivo de autonomia? Um processo vivo de emancipação. De acreditar realmente que a educação tem que passar apenas por um processo de memorização. E tem gente defendendo isso. É uma educação puramente do prazer, uma educação dos conteúdos, voltada para os conteúdos, porque não se pode mais falar de processos políticos na sala de aula. A questão é, o problema, a doutrinação, ela não está em falar em verdades como se fossem mentiras, mas mostrar lados e posicionamentos diante desses lados, inclusive aceitando os lados anversos, os lados antagônicos, permitindo a crítica, o debate de ideias. É isso que nós estamos colocando aqui. A educação freiriana, ela passa por um processo contínuo de formação desse humano em cidadania, em que os conteúdos permitem uma leitura da realidade. Você não separa o conteúdo da realidade. Você não separa o conteúdo da vida. Você espera que estes conteúdos eles estejam ligados à crítica, ao processo emancipatório, à leitura da realidade, a como a vida está sendo construída, como que a sociedade, em suas potencialidades, mas também naquilo que há nefasto, há escondido, há sorrateiro na realidade, pode ser, então, evidenciado, denunciado, colocado, brigado, lutado, construído de outras maneiras. É este o lugar do professor, do docente. Continuando, então, com Freire. Posso não aceitar a concepção pedagógica desde ou daquela outrora. E devo, inclusive, expor aos alunos as razões por que me oponho a ela. Mas o que não posso, na minha crítica, é mentir. É dizer em verdade em torno deles. O preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquela e esta. Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, não permitir que o nosso mal-estar pessoal, a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo do que não fez, são obrigações a cujo cumprimento devemos humilde, mas perseverantemente nos dedicar. Espera aí. Tem gente que é realmente contra isso? Dizer que a formação, então, docente, que a preparação na sala de aula, ela deve estar colocada
intimamente com uma formação científica, ou seja, trazendo as doutrinas, a cultura, os conceitos apoiados historicamente, ou seja, estamos falando aqui de ciência, correção ética, respeito aos outros, coerência, não permitir que o nosso mal-estar pessoal, ou seja, as coisas que a gente tem apenas que são pessoalizadas, a nossa antipatia com o autor A, com o autor B, façam com que nós podemos acusá-los sem, de fato, tomar posse daquilo ali. Então, Freire aponta, então, para um conjunto de atitudes necessárias e de extrema delicadeza, mas assim, absurdamente necessárias para a prática docente, que é uma formação científica, ética, com respeito à alteridade, coerente, que não seja pessoalizada, mas que seja, então, de um consenso abrangente, montada, construída no diálogo, na dialogicidade. É não só interessante, mas profundamente importante que os estudantes percebam as diferenças de compreensão dos fatos, as posições, às vezes, antagônicas entre professores na apreciação dos problemas e no equacionamento de soluções, ou seja, a alteridade, a diferença das ideias, o debate. Não se trata de um monólogo, a visão de um partido, a visão de uma pessoa, uma doutrina específica. Nós não estamos falando da educação como dogma, como uma verdade pronta e acabada. Paulo Freire trata a educação não como uma caixa de conteúdos que vão ser colocados dentro da cabeça do sujeito e ele vai ser programado maquinicamente como um robô. A gente tem a possibilidade de diálogo entre as diferentes maneiras de ler a realidade, os diferentes tipos de equacionamento dos problemas. Para Freire é fundamental que percebam o respeito e a lealdade com que um professor analisa e critica as posturas dos outros. Na verdade, Freire fala, né, de uma ética universal do ser humano, da mesma forma como falo da sua vocação ontológica. Gente, ontológica aqui, para quem não é acostumado com o conceito filosófico, vocação ontológica é a vocação do ser. Para onde este ser está direcionado. Então, de uma ética universal do ser humano, da mesma forma como falo da sua vocação ontológica, a sua humanidade, para o ser mais. E aí nós temos um outro conceito em Paulo Freire. Ser mais é ser para além. É não ficar num projeto doentificado, doente, num processo do contrário do crescimento, né? Porque se é um processo de ser menos, um processo de ser menos é um processo de objetificação. Um processo de ser menos é um processo de ficar preso, escravizado, enlutado, diminuído, transformado em massa, transformado em gado. Né? E aí você lembra até da canção, né? Ô, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Povo marcado, gadificado, desumanizado. Esse é ser menos. Ser mais é transcender. É ir além do que o pensamento neoliberal coloca que é para você ser. Você deve ir além do que a sua família, talvez, a sua classe, ou tudo que é externo diz que você poderia ir. Como falo, então, uma ética para ser mais, em que as pessoas, então, devem ser convencidas na escola a ir além do que são. Uma natureza, como falo de sua natureza, constituindo-se social e historicamente
não como um a priori da história. Ótimo isso, né? A natureza que a ontologia cuida se gesta socialmente na história. É uma natureza em processo de estar sendo com algumas conotações fundamentais, sem as quais não teria sido possível reconhecer a própria presença humana no mundo como algo original e singular. Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. E essa é uma leitura fantástica antropológica, porque se coloca-nos não como indivíduos, como ego, um ego transcendental kantiano, como um sujeito desfiliado ou no abstrato, mas sujeito dentro de uma história que é construída de modo coletivo, que é uma história construída com as pessoas, em que são pessoas que têm outras histórias, fatores sociais, culturais, econômicos, e que todos nós, então, vamos construir uma história enquanto, né, povo, enquanto nação. Vamos de novo. É uma natureza em processo de estar sendo, em movimento, com algumas conotações fundamentais, sem as quais não teria sido possível reconhecer a própria presença humana no mundo como algo original e singular. Muito bacana isso. Quer dizer, mais do que um ser humano no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo. Com o mundo e com os outros, ou seja, na relação. Então, o processo educativo, formativo, ele permite que a pessoa reconheça esse lugar humano e ético de estar com os outros no mundo, de compartilhar o mundo com os outros. E neste compartilhamento se compartilha também o sentido do mundo. Quer dizer, mais do que um ser humano no mundo, o ser humano se tornou uma presença. Ele não é um invisível no mundo. Ele está ali. Ele não é apenas uma engrenagem que serve a uma função, em que o seu trabalho é objetificado e serve para a empresa fazer coisa. Não é só uma função econômica ou social. É uma presença porque é reconhecida a sua individualidade. Presença que, reconhecendo a outra presença como um não eu, ou seja, há um conviver, né? Um viver com, há um conviver, eu sou eu e tem os não eus, se reconhece como si própria. Presença que se pensa a si mesma, que se pensa a presença, que intervém, que transforma, que fala o que faz, mas também o que sonha. Que constata, compara, avalia, valora, decide, rompe, quebra, luta, gesta, gere. Ou seja, que é verbo no mundo, que é ação no mundo. E essa é uma das bonitezas em que, inclusive, de Freire, que eu faço uma relação muito profunda com o logos da ação do verbo divino. Então, nós temos no Evangelho de João a ideia de que o verbo divino se fez carne, né? Ou seja, a palavra do Deus se faz presença no mundo. O processo educativo ele é divino, de certa forma, porque ele tem essa mesma função, que é fazer com que as pessoas sejam nos seus verbos, sejam nas suas ações, sejam nas suas presenças. Quem já deu aula para educação de jovens e adultos, ou no processo de alfabetização, de letramento de adultos, consegue entender isso de uma maneira muito diferenciada. Porque aquele sujeito que adentra no mundo da leitura, que adentra no mundo das palavras, passa então a interpretar o mundo com uma presença, como sujeito, e não mais como objeto apenas.
Então é aqui que a educação é transformadora. Que ela permite que a pessoa seja crítica, que ela seja verbo, que ela seja presença. Não é um substantivo só, não é um numeral só, não é uma estatística. As pessoas não podem ser estatísticas, numerais. As pessoas devem ser presença, e esse é o divino do processo educativo, é o divino do processo educativo porque tem a ideia de que a pessoa seja crítica e presença de si mesma, que se reconheça no mundo e reconheça os outros, e que seja verbo. A ética se torna inevitável, e sua transgressão possível é um desvalor, jamais uma virtude. Ou seja, sair dessa ética em que o sujeito, pelo conhecimento, se emancipa, se liberta, obviamente que isso não é ético, é um desvalor. Na verdade, seria incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção da própria presença. E aí, então, a atividade do educador, que ele tem que estar em cena, ora, mas também tem que saber sair de cena. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. É o próprio viver que tem que ser ético. As minhas ações, elas têm que estar concatenadas socraticamente, né? Eu vou explicar melhor esse conceito de Sócrates, mas as minhas ações e meu conhecimento tem que estar ligado, tem que ter uma conexão. Freire compactuava, né? Ele concordava com esse princípio educativo socrático, né? Que a gente chama de eutaraxia, de que é conhecer, o conhecimento tem que estar aliado com a ação. E é um processo ético isso. Se eu sei o que é certo fazer, eu tenho que fazê-lo. Porque se eu escondo o fazer correto atrás da covardia, mesmo sabendo certo, eu escondo a ação atrás da covardia, eu não estou sendo eutaráxico, eu não estou fazendo eutaraxia, eu não estou fazendo uma ética, né, de correspondência entre o fazer e o pensar. Tá? Então, como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Não sou gado que anda de um lado para o outro sem saber para onde vai. De maneira inconsequente. Maneira inconsequente é aquela que não vê as consequências. Maneira incoerente, sem coerência, sem caminho, é um descaminho. Se sou puro produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou responsável pelo que eu faço no mover-me no mundo. E se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. Mas o que acontece é que nós não somos, né, Freire, pura determinação genética ou cultural ou de classe. Nós não somos. Se a classe fosse determinação, ela não seria classe, ela seria, inclusive, outra coisa, né? Seria uma casta, né? Ou seja, quando a pessoa é enganada ao ponto que você nasceu em tal lugar, você nasceu de tal coisa, você nasceu com tal condição, como se a pobreza fosse, por exemplo, um atributo genético, como se a falência fosse uma característica que tivesse presa no ser humano, que não pudesse ser transcendida. Não, não é isso que nós falamos. Não haveria responsabilidade ética isso. Nós estamos justamente falando de humanos que podem transcender ao processo de objetificação e ser aquilo que eles desejam ser. Se não no fato todo, no fato no utópico, mas em conquista de alguma parte disso. Não pode determinar
para onde o outro vai, o caminho, o tamanho do que o outro vai ter. O outro é responsável pelo tamanho que ele vai ter. Não é a nossa cabeça métrica, régua. A cabeça régua é que tenta medir o outro de acordo com a prática com que eu me meço. Se eu coloco, então, que eu vou ter tal tamanho na pequenez, não significa que porque me avalio pequeno, que o outro não possa ser grande. A gente tem responsabilidade. Nós não somos fruto apenas dos nossos genes, ou da cultura, ou da família, ou que a gente nasce. Nós somos para além. É claro que vão ter bases genéticas, bases culturais, mas são bases, são alicerces, são pontos de saída, não pontos de chegada. E isso tem uma responsabilidade. Significa que reconhecer que somos seres condicionados, mas não somos determinados. A palavra é, inclusive, muito forte, né? Determinado. Nós não somos terminados, nós somos, o projeto antropológico de Freire, nós somos seres de inacabamento, nós somos seres inacabados, que vamos aí, nos fazemos. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo. E o futuro permita-se-me reiterar. É problemático, mas não é inexorável. A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal, anda solta no mundo. Isso a gente vê, né, sendo colocado como se fizesse parte, né, de uma verdade no mundo, com ares de pós-modernidade. Insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social de que história e cultura passa a ser ou a virar quase natural. Fácil isso. Né? É normal, é assim. É natural. Os processos discriminatórios fazem parte já da nossa sociedade. Não pode ser assim. Tá? Frases como, e os exemplos de Freire, né? A realidade é assim mesmo, o que nós podemos fazer? Ou o desemprego no mundo é uma fatalidade do fim do século. Expressam bem o fatalismo dessa ideologia e sua indiscutível vontade imobilizadora. Do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa: adaptar o educando a esta realidade que não pode ser mudada. O de que se precisa, por isso mesmo, é o treino técnico indispensável à adaptação do educando à sua sobrevivência. Então, só precisamos fazer ele ser uma engrenagem, então, o educando, ajustável à máquina do mundo. Vão ter os desgastes naturais, depois essa peça pode ser trocada. Afinal de contas, se o humano é apenas uma engrenagem a essa maneira aqui, então é uma peça também descartável. Quebrou, coloca outra no lugar e o mundo vai continuar sempre igual. Nós estamos falando de pessoas que são dispensáveis. Que é natural que isso aconteça. E será que é isso mesmo? Do mesmo jeito que o pai coloca para o filho, né? Você come para viver ou vive para comer? A gente pode colocar aqui essa situação, né? Você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Ou posso pensar de uma outra maneira. Eu fico no mundo para que o mundo funcione ou o mundo funciona porque eu vivo no mundo? Percebam que é completamente diferente. Nós não podemos ser encarados como engrenagens facilmente substituíveis, dispensáveis, descartáveis, que vamos sendo aparados com determinadas soldas, com determinado óleo para que a gente produza, mas não somos apenas algo de um sistema de produção. Peças de um sistema que faz com que o mundo, como se fosse o organismo é o mundo, e nós fazemos o mundo funcionar.
Ué, o mundo também não funciona porque nós vivemos para além de um estado de sobrevivência? Então, se é um para além de um estado de sobrevivência, minha educação não pode ser apenas um treino que faz com que as coisas funcionem bem. Às vezes, não funcionar bem é uma realidade que eu tenho que ensinar para os meus alunos. Eu, como educador, não ensino apenas, portanto, matemática, português, ciências, né, história, química, física. Não ensino, não sou um professor de conteúdos. Eu não posso ser entendido ou encarado como um professor de conteúdos. Ou de habilidades que treina a fazer isso, treina a fazer aquilo, para ele se tornar, então, um profissional a ponto de treinar a fazer as coisas. O professor, ele tem que reconhecer aquele sujeito que está ali pedindo também uma série de comportamentos, atitudes, manejos, um amadurecimento, crítica, para que a leitura do mundo seja uma leitura de fato emancipadora, para que esse sujeito seja cidadão no mundo. Senão ele pode ser vou estar fazendo uma boa engrenagem. A escola, então, não é uma escola, a escola é uma fábrica. É essa a denúncia de Paulo Freire. A escola não pode ser entendida como uma fábrica. Que tenha um sistema, uma esteira, que no final, o que eu tenho ali, o egresso, o formato daquela fábrica, o desejo que foi esperado no PPC do curso, no projeto de curso, no começo da aula, no começo dos conteúdos. Há uma pulsão criativa, há um conjunto de possibilidades que vão emergir dessa educação emancipatória e libertária. Então, o livro que volta aos leitores é um decisivo, não é esta ideologia que nos nega e amesquinha como gente, mas, obviamente, o contrário. Devo deixar claro que, embora seja meu interesse central considerar nesse texto saberes que me parecem indispensáveis à prática docente de educadores ou educadoras ou educadores críticos, progressistas, alguns deles são igualmente necessários educadores conservadores. Então, o ensinar exige para além de educadores progressistas, mas para todos os educadores. E Freire aponta a necessidade de que a educação ética, estética, epistemológica, antropológica, e isso que está sendo colocado aqui, em que o sujeito pode transcender aquilo que é a expectativa, faça parte do processo educativo de todos os educadores. Não são saberes demandados pela prática educativa em si mesma. Ou seja, algo inerente à prática educativa, faz parte do ser professor. Qualquer que seja a opção política do educador, de direita, esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de nordeste, noroeste, sudeste, sul, né? Se é planetário, extraplanetário, terrestre, extraterrestre, natural, sobrenatural, a posição do educador, política do educador, não importa que lado, se gosta do governante tal, se não gosta do governante tal, se gosta de A, B, C, D, E, F, é perceber que o meu aluno pode ir além. Pode ir além. Além do conteúdo, além da técnica, além do que eu esperava. Então, já está colocando que não há docência sem discência. Não há ser professor sem ser aluno. O ato de cozinhar, ele vai dar um exemplo aqui comparando com o ato de cozinhar, né? O ato de cozinhar, por exemplo, supõe alguns saberes concernentes ao uso do fogão, como acendê-lo, como equilibra para mais, para menos, a chama, como lidar com certos riscos, mesmo remotos de incêndio, como harmonizar os diferentes temperos numa síntese gostosa, atraente. A prática de cozinhar vai preparando o novato, ratificando algumas daqueles saberes, retificando outros, e vai possibilitando que ele vire cozinheiro. A prática de velejar coloca a necessidade de saberes fundantes, como do domínio do barco, das partes que compõem,
da sua função de cada uma delas, como o conhecimento dos ventos, da sua força, da sua direção, os ventos e as velas, a posição das velas, o papel do motor e da combinação entre o motor e as velas. Na prática de velejar, se confirmam, se modificam ou se ampliam esses saberes. Então, primeiro eu tenho uma parte teórica, depois eu tenho uma parte prática, e a parte prática vai confirmando a teoria, vou modificando, ratificando, retificando, ou seja, transformando, mudando, entendendo que é assim, mas nem tanto, tem um ponto médio, tem aqui, aquilo lá. O que é isso? Eu vou voltar à imagem do cozinheiro. É um dom, uma virtude chamada de temperança. E o saber educativo exige essa mesma temperança. Temperança é saber colocar o tempero, saber reconhecer os sabores. Mais quente, mais frio, mais apimentado, mais salgado, mais doce, não importa, mas gerir uma sala de aula exige de nós, educadores, professores, saber relacionar temperos. Nem muito sal, que se torne salgado, mas nem insosso, sem sabor, com tempero. Nem quente para que queime, nem frio para que congele, mas com sabor. E, obviamente, sabendo se posicionar e tentando relacionar os conhecimentos. A reflexão crítica sobre a prática, então, se torna uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode ir virando blá 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 e a prática ativismo. Isso aqui é o que a gente chama de pedagogia da praxis. Nós vamos fazer uma aula especificamente sobre pedagogia da praxis. Mas é isso. Se torna uma relação entre teoria e prática. A teoria fortalece a prática fortalece a teoria, para que a teoria não vire blá 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 e a prática sozinha, sem teoria, não vire ativismo. Então, há uma necessidade de dosar os elementos disso aí, aponta Paulo Freire. Se na experiência de minha formação, que deve ser permanente, formação do professor tem a formação inicial nas licenciaturas e a formação continuada, porque uma vez formado, eu continuo me formar sempre, continuo a estudar sempre. A sala de aula, inclusive, é um lugar, como trabalhador docente, um lugar de aprendizado. Então, se na experiência da minha formação, que deve ser permanente, na formação do professor, a formação do professor é permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero o objeto por ele formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, conteúdos acumulados pelo sujeito que sabe e são a mim transferidos, essa forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto agora, teria a possibilidade amanhã de me tornar o falso sujeito da formação do futuro, objeto do meu ato formador. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma ou coloca na forma estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Então, não é a ideia do magíster, do professor, como aquele mestre, como o senhor, que faz o trabalho do oleiro, que pega o aluno sem luz, sem forma, e imediatamente com os seus conhecimentos começa a dar forma a quem não tem forma, a formar e colocar na forma, a criar. O trabalho docente não é um processo de criação do outro. Não é o trabalho do oleiro, do ferreiro, daquele que molda. O trabalho de formação é um trabalho em que o sujeito
docente, ele forma, mas se reforma. Ele dá possibilidades criacionais, criogênicas, mas o aluno se forma. Ele aceita uma fala, ele pega um conteúdo, ele interpreta de uma outra maneira, ele é sujeito ativo no processo de formação. E ao formar-se, porque há um processo autopoético, há o possível do aluno consigo mesmo, provocado pelo professor, mas com o aluno consigo mesmo, e ele, inclusive, ainda dialeticamente devolve problemas para o professor. Então, é um processo de formação conjunta. Aluno forma-se e ajuda a formar, e forma a si mesmo e forma o professor forma o aluno e se reforma. Por isso que toda aula não é apenas uma aula, é uma relação. Por isso que a aula, ela possibilita atos formadores. E não um ato em contínuo, pronto e acabado. Os efeitos da aula são posteriores. Você que vai estar vendo esse momento aqui que a gente está conversando agora, talvez isso não vá estar entrando imediatamente na sua cabeça, como se eu estivesse colocando um conteúdo. Talvez vai fazer sentido amanhã, vai fazer sentido depois de amanhã, não vai fazer sentido nunca. Talvez faça um sentido completamente inesperado e diferente do sentido que eu estou dando. E eu, ao falar essas palavras, também estou me tocando ou me compreendendo de novo. E se estivéssemos aqui numa sala de aula, de fato, presencial, como eu gostaria nesse momento, as falas, as reflexões, as perguntas estariam possibilitando outros formais. É por isso que a gente está tentando isso aqui. Porque por mais que a gente esteja distante nesse momento, nós estamos imbuídos de um processo formativo agudo e sério. Mas então não há docência sem discência. Não há professor sem aluno. Do mesmo jeito que não há educando sem educador. Pode haver até um educador sem educação, um educando sem educação. Mas educando e educador são realidades interdependentes. E aí o processo educativo vai se fazendo nessa relação. Então, enquanto houver um educador e um educando, sempre vai haver a possibilidade do educar. As duas, o ato, né? O verbo, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, obviamente, que educador não é igual, educando não é igual, né? Apesar de educando ter as funções de educador e de educar-se, e educador ter as funções de educar e educar-se, mas enfim, essas relações, há diferenças, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Ambos são sujeitos, porque se um é objeto, um é construído por, tem um autor. Não se trata de um objeto, se trata de sujeitos. E se existem sujeitos, não existe um monólogo. A aula, o pedagógico não é um monólogo, ela é um diálogo. Infelizmente, nesse momento, eu estou tentando produzir um diálogo nas nossas cabeças aqui. Apesar de ter meio formato monologal. Eu estou tentando aqui junto, provocando um diálogo com o texto do Paulo Freire. E talvez essa seja a maior dificuldade que a gente tem nos ensinos à distância. Né? É provocar o diálogo. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Por isso, aqui, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. Né? É um verbo que pede um objeto direto ou alguma coisa e um objeto indireto.
um alguém do ponto de vista democrático em que me situo, mas também do ponto de vista da radicalidade metafísica em que me coloco e de que me decorre a minha compreensão do homem e da mulher como seres históricos inacabados e sobre que se funda a minha inteligência no processo de conhecer, toda essa introdução. Ensinar é algo mais que um verbo transitivo relativo. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. É uma dialética. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. É essa a perspectiva em que nos colocamos. Ensinar exige um aprender. Se eu ensino sem aprender, ou se inexiste aprender no meu ensinar, não existiu ensinar. E é uma reflexão que a gente tem que fazer. O professor que celebra o fracasso dos alunos, porque a sua disciplina é muito difícil, porque é muito complicada, nem todos avançam, ele celebra o fracasso, ele celebra o alto fracasso. Não é o fracasso do aluno, mas é o fracasso do processo de ensino-aprendizagem. Não é o aluno que fracassa, não é o professor que fracassa, é a relação educativa que fracassa. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa, e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos, mulheres e homens aprenderam que era possível. Depois, preciso trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar, ou, em outras palavras, o ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Uma coisa está inteiramente dependendo da outra. Não temo dizer que não existe validade do ensino de que não resulta um aprendizado, em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em que o ensinado que não foi aprendido não pode realmente ser aprendido pelo aprendiz. Não pôde realmente ser aprendido pelo aprendiz. É isso que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino bancário. E aí, essa expressão é central em Paulo Freire. O que é o ensino bancário? Vamos lá. É isso que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino bancário. De outro, a compreender que, apesar dele, o educando a ele submetido não está fadado a fenecer, em que pese o ensino bancário, que deforma a necessária criatividade do educando e do educador. O educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo cujo conhecimento lhe foi transferido, mas por causa do processo mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do bancarismo. Vou fazer uma pausa aqui, para a gente entender esse processo. O que está sendo colocado aqui? Educação bancária é uma educação de transferência, de depositária, em que parece haver uma transferência como se fosse uma moeda. Estou transferindo para você, depositando em você um conteúdo, aluno, que é fragmentado. Hoje faz sentido 10%. Estou colocando aqui na sua cabeça, aqui na sua cachola, te inculcando essa realidade. Você está aprendendo esse bloco de conteúdos. Pronto. Próxima semana, outro bloco de conteúdos. Outra semana, outro bloco de conteúdos. Outro bloco de conteúdos. Eu vou fazendo um Tetris, um depósito, considerando que o aluno, então, da 8ª série tem menos depósitos de conteúdos, menos transferência que o de 9ª série, de que o 7ª tem menos do que o 8ª. Não é assim a relação. É óbvio que o Freire está apontando assim, ó,
quem viveu essa educação bancária pode superar, pode ir além. Não precisa ficar preso à forma, à metodologia bancária. Mas Freire está colocando o seguinte, que essa relação ela não pode ser de um que deposita, como se o conteúdo fosse instalado a necessidade de leitura deste conteúdo, de interpretação deste conteúdo. O necessário é que, subordinado, embora a prática bancária, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia. Isso, para nós, educadores, é complicado, sabe? Porque a gente fica assim, a gente tem aquele um apreço pela disciplina, né? A gente não consegue lidar bem, às vezes, com a rebeldia, mas é uma necessidade a rebeldia. Tem que ser amadurecida. A gente também tem que, mesmo que a gente tem que aprender a lidar com a rebeldia, a gente também tem que ensinar a rebeldia de alguma maneira. E aguçando sua curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o imuniza contra o poder apassivador do bancarismo. Óbvio, o bancarismo ele é disciplinarizador. Para quem não conhece os textos de Michel Foucault, Foucault fala sobre o apaziguamento dos corpos, a docilização dos corpos, da escola tradicional lancasteriana, né? Da fila, da repetição, do processo disciplinar, do processo militar de transformar aquele sujeito num objeto moldado para certas funções, robotizado, mecanizado para aquele processo de obediência, né? Então, Michel Foucault fala sobre esses corpos que são disciplinarizados, docilizados, dóceis, feitos dóceis, né? E o bancarismo tem isso, né? De fazer uma fila mesmo e tentar manter essa estrutura. Nesse caso, é a força criadora do aprender, de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que supera os efeitos negativos do falso ensinar. Maravilhoso essa constatação, né? É o aluno que pergunta, que quer mais, que fica instigado. E o professor, às vezes, até que quando não está preparado para isso, fala, nossa, que aluno chato, ele tem que se preparar mais, ele vai ter que aprender mais, ele vai ter que saber se relacionar. Uma aula que você deu do mesmo tema que você vai dar, repetir ela 3 anos depois, talvez aquela aula já não serve mais. Porque as pessoas que estão ali são outras, de uma sala para outra. Talvez a metodologia tenha que mudar. Porque é fácil quando você chega lá e simplesmente liga o play e aí solta uma aula em uníssono. E aquilo é pronto e acabou, foi a aula. Quando há o reconhecimento do outro, a existência do outro, o processo pedagógico, então ele vai se fazer na relação, no diálogo. Essa é uma das significativas vantagens dos seres humanos, a de se terem tornado capazes de ir mais além de seus condicionantes, de superação, de transcendência. Isso não significa, porém, que não seja indiferente ser um educador bancário, um educador problematizador, mas o Paulo Freire está apontando aqui a necessidade de que nós sejamos educadores problematizadores, que nós sejamos educadores que vão para além de uma ideia de transferência de conhecimento, ou de inculcação de uma ideia, de uma teoria, ou de treino de uma determinada habilidade. Essa habilidade que é treinada, essa teoria que é colocada, ela tem que ser problematizada, questionada, criticada, pensada, refletida. Tem que dar exemplos, permitir o crescimento, a evolução. E aí, então, nós entramos definitivamente naquilo que o ensinar exige para Paulo Freire, que é a anunciação das atitudes necessárias para o viver em sociedade, da maneira, não só da sociedade, mas para viver, já estou extrapolando a coisa, né? Colocando a condição do ensinar e do saber pedagógico para as relações sociais, né? Mas isso é uma possibilidade mesmo. Mas, enfim, chegamos às atitudes, às considerações constitutivas do professor, do educador. Primeiro, para Paulo Freire, ensinar exige rigorosidade metódica, ou seja, exige método,
O educador democrático não pode negar seu dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua submissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognitíveis, ou seja, daquilo que é o aprender. E essa rigorosidade metódica não tem nada que ver com o discurso bancário meramente transferido do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga a produção das condições em que aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Nossa, tem que ter tudo isso aí para ser um bom educador? Não, não tem que ter. Não está se colocando aqui, o educador tem que ser, né, quase um ser de luz aqui, né? Nossa, ele tem que ser criador, instigador, inquieto, curioso, humilde, persistente. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva, né, Paulo? Vai ter que exigir um pouco demais da gente, da profissão docente, né? Mas a questão é que não compreende que o objeto de estudo é apenas aquele conteúdo que tem que ser transferido. Então, tem que possibilitar condições outras de que esse conteúdo chegue por outras possibilidades metodológicas, por outras possibilidades didáticas, mas que, obviamente, estejam ligadas ao critério de aguçar, de instigar, de dar sabor, tempero, crítico e curioso daquele conteúdo. Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível e a pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve ou continua tendo experiências da produção de certos saberes e que estes não podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos, que ele vai fazer parte do processo de produção do conhecimento. Pelo contrário, nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção, sujeitos ativos, sujeitos presentes. Olha aí, voltamos aqui à ideia de verbo, de sujeito atuante, né? De parte do processo. Não foi apenas produzida uma boa aula para ele, que os conhecimentos que estão sendo colocados ali voltem e sejam dialogados. Só assim podemos falar realmente de saber ensinando, em que o objeto ensinado é aprendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos. Então, vai ter verdadeiro aprendizado, porque há um rigor metodológico. Percebe-se assim a importância do papel do educador, o mérito da paz com que vive a certeza de que faz parte de sua tarefa docente, não apenas a ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. Olha, uma outra concepção de Paulo Freire aqui vai se repetir muito em suas obras, pensar certo. O que é pensar certo? Pensar para além do conteúdo, pensar aplicando o conteúdo, pensar o conteúdo aplicando-se na sua vida para resolver problemas, pensar o conteúdo criticando a realidade, podendo ser usado como ferramenta, pensar certo, é pensar para além da caixa, pensar para além do conteúdo, apropriar-se do conteúdo como ferramenta. Aí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se mecanicamente memorizador. É muito mais um repetidor credenciado de frases, de ideias inertes, do que um desafiador. Eu tenho que colocar um desafio. Eu coloco esse desafio para vocês. Já pensaram isso? Será que você já passou tanto tempo da aula que você já apertou pause, você já... Enfim, isso está fazendo algum sentido para você? Isso faz algum sentido para você? Você se sente desafiado por essas afirmações? Enfim, o intelectual memorizador que lê horas a fio, domesticando-se ao texto, temeroso de arriscar-se, fala de suas leituras quase como se estivesse recitando-as de memória. Não, isso é maravilhoso isso. Não percebe quando realmente existe nenhuma relação entre o que o leu e o que vem ocorrendo no país, na sociedade, no bairro. Leu, não faz sentido nenhum para ele. Memorizou, aprendeu? Não aprendeu, porque não tem relação nenhuma.
Repete o lido com precisão, mas raramente ensaia algo pessoal. Não sabe transformar com suas palavras. O ideal é quando a gente transforma a palavra do educador, a palavra do texto, a palavra do conteúdo, nas nossas palavras. Eu transmuto aquilo, é quase um caminho de alquimia. Eu consigo falar o que foi dito da minha maneira, com as minhas palavras, com a minha história, com o meu entendimento. É isso que a gente está fazendo aqui com o Paulo Freire. Eu estou lendo o texto, mas estou lendo ele com as minhas palavras. Eu estou falando o texto duas vezes. Eu estou falando o texto do Freire e falando o texto do Freire de emersoniado. Fala bonito de dialética, mas pensa mecanicisticamente. Nossa, isso é complicadíssimo. Quase uma denúncia do Paulo Freire aqui, né? Fala de dialética, fala de confronto de ideias, fala que vamos crescer junto, mas é tudo muito mecânico. Quer dizer, aí não está pensando certo, está pensa errado. É como se os livros todos, a cuja leitura dedica tempo, parto nada devesse ter, não tem parte com a realidade de seu mundo. Como se fosse aquilo apartado, separado do mundo. A realidade com que ele tem que ver é a realidade idealizada de uma escola que vai virando cada vez mais um lado aí, desconectado do concreto. Uma outra coisa. A escola como se fosse algo afastado do mundo. E aí não teria sentido nenhum. Se a escola não permite a crítica, não permite a leitura da realidade, a escola está ensinando o quê? O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo como seres históricos é a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo, ler o mundo, interpretar o mundo. Mas histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser produzido, o conhecimento novo supera outros antes que já foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã. Isso é maravilhoso. Física. O professor mesmo está ensinando física mecânica no primeiro ano, está ensinando história da física. Ele está explicando os postulados newtonianos, as construções newtonianas, sabendo que Newton vale para muito bem aonde a mão veio, a mão pega. A mão pega, o olho vê, a relação de forças, o entendimento da física newtoniana é válido, mas para onde a mão não pega e o olho não vê? Então, o professor tem que dar essa oportunidade de mostrar que está ensinando conhecimento que muitas vezes é ultrapassado, ou que vale para determinadas coisas e não vale para outras, ou que está sendo ensinado aquilo com algum sentido e para onde que está a aplicação, o que é a aplicação, o que faz sentido. Ou seja, ensinar tem a ver com ensinar coisas que fazem sentido, ou que possibilitam dar sentido, ou que tenham algum sentido, ou que se conjugue, comungue, se tente encontrar algum sentido. Aquilo que não tem sentido, às vezes, nem para o professor, nem para o aluno, não vai ser ensinado, vai ser, enfim, papagaiado, repetido. Alguém vai fingir que ensinou, alguém vai fingir que aprendeu. Né? Ao ser produzido conhecimento novo, supera outro antes que foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro. Ah, gente, é maravilhoso. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico. O que se ensina, se aprende o conhecimento já existente e o que se trabalha é a produção do conhecimento ainda não existente. A docência está se relacionando, né? Docência e discência, que são, então, já aprendemos que são entranhados um no outro, e a pesquisa, indicotomizáveis, né? São, assim, práticas requeridas por estes momentos do ciclo da gestão do conhecimento, né? Do ciclo gnosiológico, do aprender e do ensinar. Então, ensinar exige rigor metodológico, exige método. Ensinar exige pesquisa. E aí, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres, ou o que fazeres, se encontram um no corpo
do outro, enquanto ensino contínuo, buscando, recuperando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago, e me questiono, e me pergunto, e busco saber. Eu, professor, não sou acabado. Se eu entendo que o ser humano não é um ser humano acabado, o ser professor requer um ser estudante. Eu estudo. Preparando aula, eu estudo. E vou buscando, e aprimorando, e entendendo, reentendendo, reinterpretando. Eu continuo buscando, reprocurando. Eu continuo um processo infindável de ensino-aprendizagem. Se faz corpo em mim, docente. Para que se faça verbo no aluno aprendente, discente, docente. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Penso certo em termos críticos. É uma exigência que os momentos do ciclo gnosiológico, dos ciclos do conhecimento, vão pondo a curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando de curiosidade epistemológica. Então, eu permito esse transicionar, essa mudança de posição, de um ensinar deslocado de sentido para um ensinar engajado. Essa curiosidade epistemológica, ela é possível num ensinar engajado. A curiosidade ingênua de que resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodologicamente desrigoroso, é o que caracteriza o senso comum. O saber da pura experiência feito, não tem sentido. Pensar certo é outra coisa. Do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no processo de sua necessária superação, né? Então eu levo em consideração os saberes do outro, mesmo que ingênuos, respeito, mas eu, ao mesmo tempo, estimulo a capacidade criadora do educando para transcender essas esferas do senso comum, para comparar o senso comum com o científico e produzir algo aprendido. E implica o compromisso da educadora, do educador, com a consciência crítica do educando, cuja promoção da ingenuidade não se faz automaticamente. Tem que promover de superar, tá? Então, ensinar exige rigor metodológico, exige pesquisa, exige respeito aos saberes do educando, porque esse educando também não chega a uma tábula rasa, não chega sem saber nada, não chega a uma folha de papel em branco na sala de aula. Por isso mesmo, pensar certo coloca o professor, ou mais amplamente a escola, coloca toda a comunidade escolar, porque pais também fazem parte desse processo, servidores técnicos, todos que compõem o cenário estão nessa escola aí, o dever, então, de não só respeitar os saberes, como que os educandos, sobretudo nas classes populares, chegam à escola. Saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas também, como há de mais de 30 anos vem, é o Paulo Freire falando, né, sugerindo discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos. Porque não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas de cidades descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos, dos córregos, os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões, os riscos que oferece a vida das gentes, a saúde das gentes, porque não há lixões no coração dos bairros ricos aqui, né? Tá, tem um errinho aqui. E mesmo puramente remediados dos centros urbanos. Essa pergunta, por que não há lixão no bairro rico? É isso a pergunta. Essa pergunta é considerada em si demagógica e reveladora da má vontade de quem a faz. É pergunta de subversivo de certos defensores da democracia. Vamos pensar um pouco? Por que é uma pergunta subversiva? Porque vai colocar o aluno da classe popular para pensar por que o lixão tem ficado do lado dele e não do rico.
que é uma relação de poder, porque há um descortinamento, há que se fazer um descortinamento das classes populares de o que é um processo de estrangeirificação, de estrangeirismo, de marginalização, de marginal, ou de porque é dado a alguns e não a outros. E essa resposta que aparece na sala de aula, ela começa então a mediar e entender os processos como as sociedades são constituídas. Ensinar exige do docente criticidade, como manifestação presente à experiência vital. A curiosidade humana vem sendo histórica e socialmente construída e reconstruída. Precisamente porque a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente. A pessoa não sai do ingênuo para o crítico assim, automático. Uma das tarefas precípuas da prática educativa progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil, que quer saber por quê, quer perguntar para o político como é que é. Por isso, inclusive, que Paulo Freire é considerado por muitos como um subversivo, porque ele coloca as pessoas para questionar o que está acontecendo à volta delas. Por que isso acontece e não de outra maneira? Por que é assim e não de outra maneira? Por que eu tenho que receber tanto e não outro tanto? Por que eu tenho que me calar diante dessa injustiça que é colocada? Então, falar mal desse tipo de pedagogia é fazer, ao mesmo tempo, uma defesa de uma pedagogia que amordaça o aluno, que não o permite ser crítico da realidade. É isso que nós queremos, então, como projeto de escola? Nós queremos construir uma escola que volte a conceber o aluno como aquele que tem um lugar para ficar calado, silenciado, acostumado com uma relação de poder? Não, não é essa a escola que defendemos. Nós defendemos uma escola da curiosidade indócil, insatisfeita, em que a posição política ela é importante. Não reconhecer um lugar de poder e confrontá-lo e exigir outras coisas é um processo, faz parte do letramento, porque permite a esse indivíduo libertar-se e entender-se, emancipar-se e lutar por aquilo que ele acha que é justo. Talvez não seja justo para mim, não seja justo para João, não seja justo para Antônio, mas seja justo para ele. Eu vou negar, então, a tradição freiriana e vou construir novamente uma escola da mordaça, em que o aluno sabe o que é logaritmo, mas nunca fez a ideia do que é usar o logaritmo, aonde usar o logaritmo e o que aquilo tem a ver com todo o construto de ensinamento matemático, ou físico, ou estatístico, ou, enfim, na esfera das engenharias, em que eu tenho que uma aplicabilidade, aquilo tem que se tornar uma ferramenta para ele ler a realidade. Do que adianta ter um engenheiro que saiba todos os cálculos estruturais, que saiba do prédio, da sapata mais ordinária ao acabamento arquitetônico mais bem posto e artístico no final do prédio, mas não saiba que aquele prédio tem que ser construído ali ou acolá, o lugar do prédio, a função do prédio. Curiosidade com que podemos nos defender de irracionalismos decorrentes ou então produzidos por certo excesso de racionalidade do nosso tempo altamente tecnológico, que é o processo, voltamos à ideia de processo de humanização, e não vai nessa consideração nenhuma arrancada falsamente humanista da desnegação da tecnologia e da ciência. Pelo contrário, é consideração de quem, de um lado, não diviniza a tecnologia, mas de outro, não a diaboliza. Não está falando aqui que a tecnologia é ruim. Muito pelo contrário. Não está se negando a tecnologia, mas também não está se colocando a tecnologia
como a única coisa necessária a ser ensinada. De quem a olha ou mesmo a espreita de forma criticamente curiosa. E eu coloco aqui que a tecnologia tem que ser ensinada, sim, em neofreirianismo, nas suas minúcias, para que o sujeito, entendendo a tecnologia, consiga ler este mundo tecnológico, interprete o mundo tecnológico, pense eticamente o mundo tecnológico, edifique um pós-tecnológico, um endo-tecnológico, ou seja, nas relações tecnológicas que ainda estão sendo construídas, neste mundo que ainda está sendo construído, pensar essas relações. Ensinar exige beleza e correção, estética, arte e agir corretamente, ética. A necessária promoção da ingenuidade e a criticidade, de promoção da ingenuidade é sair, tá? É transcender, sair da ingenuidade, progredir para um estado crítico, não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética ao lado sempre da estética, de reconhecer as bonitezas. Docência e boniteza de mãos dadas. Há uma beleza nisso. Cada vez me convenço mais de que desperta com relação à possibilidade de enveredar-se no descaminho do puritanismo. A prática educativa tem de ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza. Uma crítica permanente aos desvios fáceis com que somos tentados, às vezes ou quase sempre, a deixar dificuldades que os caminhos verdadeiros podem nos colocar. Mulheres e homens, seres históricos sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper. Por tudo isso, nos fizemos seres éticos. É essa a beleza. Só somos porque estamos sendo, no presente. Estar sendo é a condição entre nós para ser. Não é possível pensar os seres humanos longe sequer da ética, quanto mais fora dela. Estar longe, ou pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é uma transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, o seu caráter formador. Se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Então, mais uma vez, Freire coloca para nós, entre as belezas do processo educativo está a beleza de entender que nós somos incompletos e de que nós, neste mundo de incompletude humana, nós temos que transgredir condições que são nos postas, né, para que nosso agir seja um agir mais correto possível. Então, o que acontece? Não se trata de ensinar apenas o conteúdo, mas os saberes e fazeres em que este conteúdo esteja relacionado, intrinsecamente relacionado ao viver da cidadania, ao ser mais e, enfim, a um conjunto atitudinal de experiências, né? Viver e educar-se e viver. E aí eu vou podendo também transformando o mundo nesse processo educativo, tentando eliminar aquilo que é sujo, estranho, amesquinhado, enfim, que torne o humano menor e o planeta um lugar pior de se viver. Eu tenho que, no meu viver, tornar o planeta melhor de se viver. No meu viver, tornar a experiência dos outros de mundo de felicidade. Isso é isso. O que isso tem a ver com a escola? Tudo. Tudo. Não estou falando que a escola é um processo de humanização, de ser mais. Educar é substantivamente formar. Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado. Estamos vendo isso hoje acontecer. Muitos negacionismos, negando que a Terra seja redonda, são os terraplanistas,
negando as pesquisas científicas, negando o uso de máscara. Essa aula está sendo aqui para manter o viés histórico. Essa aula está sendo feita, está no dia 27 de julho de 2020, no momento de pandemia mundial. E muitos dizem que não deve se usar máscaras. Isso é pensar errado, tá? De testemunhar os alunos, às vezes com ares de quem possui a verdade, um rotundo desacerto. Pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a disponibilidade, a revisão dos achados, reconhece não apenas a possibilidade de mudar de opção, de apreciação, mas o direito de fazê-lo. Mas como não há pensar certo à margem de princípios éticos, sem ética não tem pensar certo, já é pensar errado. Vamos lembrar da eutanasia de Sócrates que eu já coloquei. Se mudar é uma possibilidade e um direito, cabe a quem muda, exige o pensar certo, cabe a quem muda que assuma a mudança operada. Do ponto de vista do pensador, não é possível mudar e fazer de conta que não mudou. Isso aqui vale para a vida, não é só para educadores, não, tá? Do ponto de vista do pensador, não é possível mudar e fazer de conta que não mudou. É que todo pensar certo é radicalmente coerente. A gente pode pensar um pouco aqui, colocar uns questionamentos. Sei que a aula já está se delongando demais. Vamos pensar o seguinte: tanta gente que vive em coerência, que tenta ajustar-se na incoerência para tentar fazer algum sentido, porque a pessoa se denuncia. Quando abunda a mentira, quando existe a mentira, a pessoa tenta andar ali pela mentira, ela vai se dar conta das suas incoerências e tenta, então, fazer torto o reto, fazer reto o torto. E não é isso que é o processo educativo. O processo educativo não é tornar torto o reto. O processo educativo é manter a coerência, se o torto é torto, se o reto é reto, mas compreender que eu vivo num mundo que há um savoir-faire, um saber fazer, uma constituição epistemológica que eu não posso manter mentiras ou me convencer das mentiras a todo tempo. Não é possível, vou repetir, hein? Não é possível mudar e fazer de conta que não mudou. E aí, exige, então, educar, corporificar, dar corpo às palavras, tornar corpo pelo exemplo. O professor que realmente ensinar, quer dizer, que trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega como falsa a fórmula farisaica, né, a fórmula mentirosa do faço o que mando e não faço o que eu faço. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras que falta a corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo. Eu dou corpo com o exemplo. Se eu falo uma coisa, eu tenho que tentar minimamente viver o que eu falo. Não adianta eu falar uma coisa e não viver as minhas idiosincrasias, as minhas auto-mentiras, os auto-enganos, as crenças estruturantes falaciosas, as mentiras, vão me denunciando e falando assim, do que adianta você estar falando isso se você não vive isso? Pensar certo exige um fazer certo, isso é um posicionamento ético. Então, a pedagogia freiriana nos convoca a um posicionamento ético. Ensinar exige risco, aceitação do novo, existe um se jogar-se, uma rejeição de qualquer forma de discriminação. É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo, o reconhecimento das novas formas de subjetivação que não podem ser negado ou acolhido só porque é novo.
Mas o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. Não é o tempo, isso é velho, não quero porque é velho. Não, se faz sentido, se ele está vivo, né? O velho que preserva a sua validade ou que encarna uma tradição ou marca na presença do tempo continua novo. Então não é apenas inovar por inovar, tem muita coisa antiga que é muito válida e cabe muito bem. Mas eu tenho que ter a perspectiva de que eu tenho que reconhecer as novidades, as novas posturas também, né? E não discriminar ou rejeitar aquilo que é colocado como vivência e possibilidade. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Por isso que na formação permanente dos professores, já entendemos que toda formação é formação permanente de professores, porque professores que não estão em formação permanente deixam de ser automaticamente professores. O momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática, olha a praxis novamente, né, teoria prática, é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Né? Dialética, vai transformando, vai modificando. O próprio discurso teórico necessário à reflexão crítica tem que ser de tal modo concreto que quase se confunde com a prática. É uma reflexão crítica verdadeira, cheia do real, repleta do real. O seu distanciamento epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise e maior comunicabilidade exercer em torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Por outro lado, e quanto mais me assumo como estou assim, mais me torno capaz de mudar e promover-me, no caso do estado de curiosidade ingênua, para uma curiosidade epistemológica, uma curiosidade crítica. Não é possível a assunção que o sujeito faz em si numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar. Para mudar, e de cujo processo se faz necessariamente sujeito. Então não adianta eu ficar preso em teorias sem praticar. Ou preso numa prática antiga que não faça sentido nenhum. Eu tenho que fazer uma reflexão crítica sobre a realidade, sobre a prática pedagógica, sobre a prática docente, sobre a minha prática social, sobre a minha prática das relações econômicas, sobre a minha prática de consumo, sobre, enfim, infinitas práticas, para eu não ficar só numa curiosidade ingênua, mas, de fato, numa curiosidade que me permita ser colocado em xeque e pensar outras coisas. Por fim, estamos chegando, então, ao fim do capítulo 1º da pedagogia da autonomia, dessa leitura conjunta, praticamente, nesse diálogo que tenho promovido aqui com Paulo Freire e com vocês. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. É interessante estender mais um pouco a reflexão sobre a assunção. E aí, pulei um pedacinho, né? Óbvio que eu não ia ler tudo, né? Mas assunção faz uma reflexão sobre o verbo assunção, né? Que é ascender. Assunção, né? O verbo assumir é um verbo transitivo, né? Assunção de transcender, de se colocar também, de assumir. É um verbo transitivo e que pode ter como objeto que assim se assume. Reflexão sobre o assumir uma identidade, né? Eu tanto assumo risco que corro ao fumar quando me assumo enquanto sujeito da própria assunção. Deixamos claro que, quando digo ser fundamental para deixar de fumar, a assunção de que fumar ameaça a vida, com a assunção eu quero, sobretudo, me referir ao conhecimento cabal que obtive de fumar e de suas consequências. Outro sentido mais radical tem a assunção ao assumir quando digo uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica é propiciar as condições em que os educandos em relação uns com os outros e todos como professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar, assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. É sair da alienação. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros.
É a outredade, o reconhecimento do outro, do não eu, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade do eu. Que assunção é essa? Que relação ele está fazendo de fato? Que lance é esse? Paulo Freire falando de fumar, é que talvez não faça muito sentido hoje, mas para os ex-fumantes, e eu sou um ex-fumante, esse assunção aqui faz todo sentido. Porque você não consegue parar de fumar se você não faz o processo de assumir-se para além do conhecimento que o cigarro faz mal. Se todo mundo que sabe que o cigarro faz mal parasse de fumar, não é assim que acontece. Não é só saber uma coisa, saber que faz mal. Tem um processo de assumir-se, um processo de assunção de uma constituição do sujeito que fuma, para que ele efetivamente se reconheça como um lugar de fumante e coloque que tenha que parar, porque senão não para. Não para. Ah, faz mal, faz mal, faz mal e continua fumando. A assunção da identidade cultural aqui é assumir o lugar de que se fala. A escola não pode ser uma escola separada da realidade. Toda escola é assunçada ou assumida por uma identidade cultural local. Se ela está numa comunidade e não noutra, nós estamos falando de duas escolas diferentes. O trânsito nessa cidade, nessa cultura, é importante esse processo. O reconhecimento dos atributos, dos artefatos, dos patrimônios, das relações, das histórias. Tanto que esse ensinar como assunção da identidade cultural é um processo, por exemplo, de que a escola, como a cidade, como patrimônio, como a cultura, elas ensinam e estão falando de algum lugar assumido. Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar a vida de um aluno no simples gesto do professor. Às vezes nós não damos conta disso, não. O professor não entende que um simples gesto do professor, às vezes, pode representar uma coisa fantástica, uma coisa negativa, mas representa alguma coisa na vida do aluno. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer como força formadora ou como contribuição à do educando por si mesmo. Nunca me esqueço na história já longa da minha memória de um desses gestos de professor que tive na adolescência remota. Gesto cuja significação mais profunda talvez tenha passado desapercebida por ele, pelo professor, e que teve importância e influência sobre mim. Estava sendo então um adolescente inseguro, vendo-me como um corpo anguloso e feio, percebendo-me menos capaz do que os outros, fortemente incerto de minhas possibilidades. Era muito mais mal-humorado que apaziguado com a vida. Facilmente me eriçava. Qualquer consideração feita por um colega rico da classe já me parecia o chamamento à atenção das minhas fragilidades, da minha insegurança. Olha o que Paulo Freire coloca, né? Antes de seguir para o fechamento. Que a expressão docente muda, pode alterar o curso da vida da pessoa. Então, nós, educadores, somos chamados à responsabilidade desses gestos. Quase em resumo, nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se aliada, ou seja, alheia, fora de um lado do exercício da criatividade, que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica. E de outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição, quase como um processo de adivinhação. E conhecer não é, de fato, adivinhar com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao nível das intuições, mas submetê-las à análise metodologicamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica. Educar exige-nos, além dos afetos, da nossa percepção, da nossa intuição como educadores, essa responsabilidade de buscar sempre nos nossos educandos a promoção, a saída, a fuga, de uma curiosidade ingênua, ou a gente pode chamar de curiosidade ingênua,
enfim, do mundo das inseguranças, das incertezas, dos afogadilhos, tentando fazer com que as pessoas sejam críticas, emancipatórias, emancipadas, libertas, entendam a realidade que vivem, compreendem o mundo que estão, que fazem parte. Eu não ensino conteúdos. Não posso ser um educador de conteúdos. Eu tenho que ser um educador de vivências. Aí sim, a alienação, que é a curiosidade ingênua, pode passar a transicionar por uma curiosidade efetivamente epistemológica, um pensar certo, um ser mais. E assim, muito obrigado e até a próxima aula. Grande abraço, espero ver-los todos num próximo momento.